Boa tarde a todas, a todos. São 13h30. Este segundo painel, como vocês veem na agenda, deveria estar a acabar agora a esta hora. Portanto, eu vou ter de ser um bocadinho mais intransigente com o tempo, mas garanto-vos os 45 minutos previstos para este debate. E sendo assim, vou já chamar os nossos convidados, a Catarina Grilo, em primeiro lugar, boa tarde, diretora de Conservação e Políticas da WWF Portugal, e duas pessoas com as quais eu tive de lidar no bom sentido recentemente na Comissão Parlamentar de Inquérito relacionada com os fogos florestais, o professor José Miguel Cardoso Pereira, boa tarde, professor do Instituto Superior de Agronomia, julgo que já retirado, e o professor Francisco Castro Rego, que está lá em cima, exatamente, também professor, e aqui na qualidade de ex-presidente do Observatório Técnico Independente, para discutir uma coisa, e eu vou ser autocrítico, porque nós aqui no nosso título de painel temos a resiliência do território e prevenção contra os incêndios. Eu acho que se calhar falando de prevenção contra incêndios, mais do que resiliência, que é uma qualidade material, de voltar à sua forma inicial, precisamos de mudar de forma como nós tínhamos a nossa floresta, mas é também disso que vamos falar agora um bocadinho. Falar de incêndios em Portugal, e como a Isabel dizia há pouco, nós ontem estivemos numa das poucas zonas do país onde realmente há floresta pública, no Pinhal de Leiria, porque falar de incêndios em Portugal e da sua prevenção e combate, mas aqui o foco hoje é mais na prevenção, é falar de uma realidade muito específica portuguesa, que quase única a nível europeu, em que apenas 2 a 3% da floresta nacional é pública. Portanto, há uma percentagem, 10 a 15%, que são baldios, não é um modelo híbrido entre o público e o privado, mas mais privado do que público, e depois privado no seu sentido mais clássico, se bem que com um enormíssimo problema, que é o de nós não sabermos muitas vezes quem são os proprietários da floresta. E os próprios, muitas vezes, quando sabem, até preferiam nem o ser, e eu não sei se disse na audiência com o professor Castro Rego aqui na CPI, mas já o disse numa das sessões, e eu há uns anos, no livro, recebemos, quando estávamos a escrever o nosso programa eleitoral, que é aberto a contributos das pessoas, recebemos uma mensagem de uma senhora aqui de Sintra, que dizia algo do género, eu não me lembro da localidade exata, lembro que era no Minho, eu herdei um pedaço de floresta, alguns no Minho, estou há anos a tentar vender aquilo, eu até dava aquilo, arranjem-me alguma maneira legal de eu me ver livre daquilo. Portanto, esta é uma realidade. Por um lado, o cadastro está por acabar, não sabemos quem são os proprietários muitas das vezes, e quando sabemos, os próprios proprietários quase que preferiam não ser donos do terreno florestal, porque acarreta muito mais custos do que benefícios, e isso é também parte do problema. Depois também não podemos deixar de falar, como ainda agora ouvimos, nas questões que nos fogem um bocadinho de controle, as questões climáticas, que é um grande problema para Portugal, com um foco muito particular no que diz respeito aos fogos florestais. Depois um problema de despovoamento do interior, e também falaremos muito disso. Em alguns casos, um problema também de seca, de falta de água, não é? No fundo, uma alteração do território que faz com que os fogos florestais sejam muito mais presentes. Depois, a cultura ou a política das monoculturas, inicialmente de pinheiros, mais recentemente, nas últimas décadas, de eucaliptal, que para qualquer pessoa que ande pelo país de carro ou do que quer que seja, percebe que é um problema muito premente. Portanto, feita esta mini introdução, e perdoem porque realmente nos últimos meses temos falado tanto de prevenção florestal dos incêndios no país, eu começo se calhar pela Catarina, precisamente por esta ideia de prevenção estrutural, que é um bocadinho o âmbito também das nossas jornadas, para perguntar, com tudo isto, com todas estas especificidades portuguesas, das alterações climáticas, do ordenamento do território, do despovoamento, da política de monocultura, que políticas públicas é que nós podemos pôr em prática para alterar também o modelo de utilização do solo e promover, e como a Isabel dizia muito bem há pouco, também ouvimos isso na Mata de Leiria, um modelo mais assente nos mosaicos florestais, enfim, toda esta alteração mais estrutural, como é que o Estado e com que políticas públicas é que pode fomentar essas transformações? Então, muito obrigada. Boa tarde a todos. Também obrigada pelo convite. Eu, como trabalho no engenharia de ambiente, eu vou trazer uma perspectiva, se calhar, um bocadinho mais ambiental e menos de gestão da floresta, até do ponto de vista económico. Mas, procurando responder à pergunta, há um ponto de partida que eu acho que é essencial para todos nós, que é assumir que o fogo faz parte da paisagem. O fogo é um elemento natural das paisagens do Mediterrâneo.
nós não vamos acabar com os incêndios, nós queremos é torná-los menos devastadores e com a grande dimensão que têm alcançado, então, particularmente nos últimos anos. Portanto, o fogo faz parte de uma estratégia também de gestão da paisagem. E isto é importante nós percebermos, porque assistimos, no fundo, um bocadinho no debate público a esta ideia de que temos que acabar com os incêndios. Este é o primeiro ponto. Que modelos é que nós queremos da gestão do território? Queremos que... Quer dizer, eu acho que, e aqui depois os meus colegas de painel saberão certamente, até o professor Francisco Castro Rico, que presidiu a Comissão Técnica Independente dos Incêndios, não é? Pode apontar ainda mais pistas. Eu vou apontar aqui três ou quatro que depois vêm ancoradas numa outra que eu depois também gostava de falar, que tem a ver com uma perspectiva até económica da gestão do território, não é? Que aquilo que nós assistimos em termos do que acontece, principalmente nas zonas rurais, também é um problema económico, não é? De falta de viabilidade, de modelos de gestão que permitam, de facto, reduzir a dimensão e o risco de devastação causada pelos incêndios. Portanto, há um ponto de partida também a priori, que é a questão económica e como é que nós transformamos a paisagem de uma forma que também seja economicamente apelativa, porque aquilo que nós vemos com a proliferação como falou, das plantações de eucalipto ou de pinheiro bravo, também tem um papel económico, mas respondem também a uma série de incentivos económicos. O que é que, do ponto de vista da WWF, nós queremos ver acontecer nas nossas paisagens? De facto, uma alteração desses incentivos que permitam ter o tal mosaico da paisagem. Quando nós falamos em mosaico, no fundo é a ideia de um painel de azulejos, em que temos um azulejo de uma cor, que é atividade agrícola, temos um azulejo de outra cor, que é pastagem, temos azulejo ainda de uma terceira cor, que é produção florestal, e temos aí da outra cor, que pode ser áreas de conservação, portanto, áreas que são mantidas simplesmente com objetivos de proteção da biodiversidade e manutenção da conservação da natureza. E é este mosaico que introduz descontinuidade na paisagem e que, desejavelmente, também permite manutenção de atividades económicas. Claro que há o contraponto do argumento económico, que é, mas isso permite áreas muito pequenas, e em áreas muito pequenas não temos a escala económica necessária para ter rentabilidade. Pronto, isto, de facto, é um problema para o qual eu, pessoalmente, não tenho resposta. Posso apelar aos economistas na sala que também procurem responder a isso. Do ponto de vista da intervenção e da gestão do território, há uma série de coisas que podem ser feitas e que já estão estudadas e que não conseguem arrancar com a escala que seria desejável. Uma tem a ver com os pagamentos por serviços de ecossistemas, não é? Todas estas atividades, ainda que em pequena escala, formando o tal mosaico, se forem remuneradas pelos serviços que prestam à sociedade, não é os bens que vendem para o mercado, mas pelos serviços que prestam à sociedade, pela tal descontinuidade territorial, que pode reduzir o risco de incêndio e de propagação de incêndios, deveria ser de alguma forma remunerado. Não quero entrar na discussão há bocadinho dos seguros e se isto é uma coisa, se é o Estado, se é uma coisa pública ou privada, mas, de facto, aqueles que são os agentes do território e que promovem este tipo de organização da paisagem deveriam ser incentivados para tal e remunerados por isso. Claro que vamos debater no problema da pulverização da propriedade privada, não é? Que dificulta muito que haja uma organização dos proprietários, que muitas vezes nem sabem que o são, e da sua ação coletiva. E daí também a questão do emparcelamento, não é? De permitir que se juntem diferentes parcelas e com unidades de gestão única. Algumas destas coisas têm estado a ser feitas não só já no passado com as GIFs, agora também com as AIGPs, mas aquilo que vemos a faltar, do meu ponto de vista, é depois o financiamento e os mecanismos de financiamento e de rentabilidade económica que este tipo de intervenções devem manter, não só no curto prazo, mas no longo prazo. Há financiamento do PRR para as AIGPs, quando acabar o PRR, o que é que vai acontecer a seguir? Pronto, depois um último ponto, que é para também não dominar aqui a conversa, que tem a ver com a valorização de algumas destas atividades, quer dizer, não só da agricultura, mas também, por exemplo, o pastoreio extensivo, que tem sido uma das ferramentas que tem sido apontada também como promotora de uma paisagem mais resiliente, pelo potencial que tem para fazer gestão de matos e impedir que haja uma incidência tão grande de incêndios também nestas zonas e criar também o tal descontínuo. Muito obrigado. Sim, acho que
tocou em imensos dos pontos que saíram também, alguns deles, das conclusões da Comissão Técnica, do Observatório. Em alguns casos continuam por fazer. Eu acho que as AIGPs é um dos grandes problemas que nós temos ainda no país, não estão de modo algum ao nível que deveriam estar. E uma das propostas que, por exemplo, ouvimos ontem, mais ou menos relacionada com essa necessidade de alterar a paisagem da monocultura para algo mais diverso, foi proposta pela Zero no encontro que tivemos com eles ontem, onde eles, no fundo, propunham uma caução ao eucaliptal, porque o eucaliptal tem um prazo de vida económica relativamente limitado, não é? Com 3 crescimentos, a partir do quarto já deixa de ter relevância económica para a indústria da pasta de papel, pelo menos, e então aquilo que acontece no país, e é o que a própria indústria diz, é que os eucaliptos que nós vemos um bocadinho espalhados por todo o lado, os que estão desorganizados, estão abandonados, portanto são eucaliptais abandonados. E aquilo que a Zero propunha, que nos dizia ontem, era uma espécie de caução, que é quando se autoriza a plantação de eucaliptal, sabendo que há este curto espaço de vida, há uma caução que é paga ao Estado e que depois, apenas com a remoção do eucaliptal no fim do seu período económico útil, de substituição por outras espécies mais indicadas ao território, então a caução é devolvida, e se não houver essa substituição, então o Estado, com o montante dessa caução, faz a limpeza. Eles deram-nos os números, eu não me lembro, mas eles deram-nos os números de custos, portanto a própria Zero já pensou um bocadinho em detalhe nessa proposta, que me pareceu muito interessante. Mas eu vou perguntar aqui ao professor Cardoso Pereira algo que trabalhou, e eu estava até a reler há pouco as respostas que enviou à Comissão Parlamentar de Inquérito, que foram muito detalhadas, algumas delas até desafiantes e desafiadoras para aquilo que tem sido muitas vezes discutido quando falamos de fogos florestais, mas esta questão cultural do fogo, não é? A questão de que o fogo não é forçosamente mau, que o fogo até é necessário, nomeadamente quando falamos de fogo controlado, que, e aqui é a opinião pessoal, está muito longe de ser utilizado como deveria e poderia ser utilizado no nosso país. E o professor fala muitas vezes deste paradoxo do fogo, não é? Que nós temos agora muito menos ignições do que há poucas décadas, mas apesar de tudo as áreas ardidas são muito maiores, e isso também porque há uma acumulação da carga combustível, porque há menos ignições. Portanto, eu se calhar perguntaria então, se nos podia detalhar um bocadinho esta ideia do paradoxo do fogo, que eu acho que é muito interessante, e depois como é que vê a questão da utilização ou não do fogo controlado, sabendo que a sua utilização é exigente, exige autorizações, exige um contacto com as autarquias. Cada uma delas é diferente, estamos a falar de mais de 300 realidades diferentes no país, mas como é que nós podemos então recorrer, se é que é a sua opinião, eu julgo que sim, a mais fogo controlado para depois evitarmos também então estes fogos tão extensos como aqueles que temos verificado? E uma nota para quem não sabe, o fogo com uma área ardida de maior dimensão jamais registrada em Portugal aconteceu o ano passado, em 2025. Portanto, é esta a realidade que nós temos tido em mãos. Jorge, eu vou responder às suas 2 perguntas, mas primeiro tenho que fazer a ressalva que foi o meu colega Francisco Rego quem basicamente introduziu ambos os conceitos na discussão do fogo em Portugal, tanto o fogo controlado como o paradoxo do fogo. Mas eu vou atrever-me a dizer alguma coisa sobre o assunto. O paradoxo do fogo é esta ideia de que se em sistemas de gestão do fogo em que se investe muito em combate e se investe pouco em prevenção, nomeadamente em reduzir as cargas de combustível, vai-se reduzir a área queimada em cada ano. Isso aparentemente parece uma coisa boa. Agora, o que acontece é que se aquela vegetação que não ardeu vai continuar a crescer. E, portanto, o que acontece é que, se nós não fizermos em paralelo a redução dessa acumulação de vegetação, com o fogo controlado, com a pastorícia, com limpezas mecânicas, com o que quer que seja, estamos a cavar a nossa própria sepultura. Estamos a acumular combustível e depois quando é que ele vai arder? Vai arder naquelas situações meteorologicamente mais severas, que é quando é maior a probabilidade de uma qualquer ignição escapar ao controle. E, portanto, isto a curto ou médio prazo é contraproducente. Os americanos dizem que começaram por fazer enormes disparates e depois perceberam como é que a coisa funcionava, dizem que estes sistemas são vítimas do seu próprio sucesso.
E é isso que já está instaurado em Portugal. Eu tenho pena de não vos poder mostrar aqui uns bonecos, uns mapas que fizemos ontem a outro propósito e que são extremamente esclarecedores desse ponto de vista. Portanto, o paradoxo do fogo é isto, essencialmente, e o que ele está a fazer é com que nós acabámos de fazer um atlas das áreas queimadas em Portugal, começar em 1985. E nos 5 primeiros anos, entre 85 e 89, o tamanho médio do fogo era de 60 hectares. Nos últimos 5 anos, entre 2021 e 2025, o tamanho médio é de 120 hectares. Nos primeiros 5 anos, o maior fogo tinha 10.000 hectares. Nos últimos 5 anos, o maior fogo tem 65.000 e há vários de 50.000 e 40.000 e etc. Há uma redução brutal do número de fogos e isto é uma das dimensões do paradoxo do fogo. Estamos a suprimir os fogos pequeninos, os fogos fáceis, nos territórios menos problemáticos e nos dias com meteorologia menos problemática e estamos a deixar acumular o combustível que depois vem acabar por arder nestes monstros. Portanto, não é só um conceito. Quando nós comparamos uma cartografia de há 40 anos com a atual, o padrão está lá, manifestado, digamos. A questão do fogo controlado, nem todo o fogo é mau, é fogo bom. Há um provérbio que acho que frequentemente é atribuído à Escandinávia, a algures, que é que o fogo é um bom criado, mas é um mau patrão. O fogo controlado é o fogo bom criado. E tem preceitos, regras, normas para ser executado. Tipicamente é feito no inverno, ou digamos no semestre que vai de novembro a abril, grosso modo, digamos, e escolhem-se dias com alguma umidade, em que a vegetação já esteja suficientemente seca, com um vento fraco, de maneira que se possa queimar com segurança. Sem deixar que o fogo se descontrole e então passe a ser fogo descontrolado. Isso estava muito associado à pastorícia tradicional de montanha, que é uma atividade que está a decair bastante e, portanto, temos áreas substanciais do país onde o fogo controlado está associado a esta atividade, está em decréscimo e corremos o risco de que esses territórios transitem de um território onde o fogo era usado como ferramenta de gestão para um território onde o fogo é uma catástrofe ambiental. E não estamos a fazer o suficiente na matéria por um conjunto de razões. Há aversão ao risco, tanto institucional como pessoal. Não há um orçamento dedicado que permita fazer planeamento a prazo. Há um número substancial de pessoas qualificadas, mas se calhar não há assim um número tão grande como isso, de pessoas capazes de fazer bom planeamento e acompanhamento e gestão da operação a um nível de competência e de hierarquia um pouco mais alto de quem é simples executor das queimadas. A questão que há bocado foi referida de haver muito pouco espaço público também torna mais problemática a execução. E depois há ainda, e isto estamos só basicamente, pronto, hoje em dia, onde é que se faz fogo controlado? Nos matagais dos baldios, essencialmente, que são os sítios mais fáceis deste ponto de vista. Na floresta, por exemplo, há bastante aversão ao fogo, por duas razões, que são, uma delas parece-me menos fundamentada do que outra. Há medo de que a exposição, sobretudo dos pinheiros, mas também, em alguma medida, no eucaliptal com outras espécies, possa enfraquecer as árvores e vulnerabilizá-las, por exemplo, a ataques por insetos, a ataques por pragas e doenças. Mas é uma preocupação que, do ponto de vista da fundamentação científica, acho que não é assim tão sólida como isso. No eucaliptal, há outra preocupação, que é que qualquer bocadinho de carvão
pode estragar centenas ou milhares de quilos de pasta de papel. E, portanto, há alguma objeção desse ponto de vista. Mas há muita margem para melhoria, nomeadamente e depois há outra coisa que se vai tornando cada vez mais complicada. Com as alterações climáticas, as janelas de oportunidade meteorológica começam a escassear, estão a ser cada vez mais curtas. Como o processo também tem uma carga de burocracia que não é negligenciável, a capacidade de resposta rápida, de ver na meteorologia, depois da manhã vai estar muito bom, vamos a isso, não se faz assim do pé para a mão, isso também é um obstáculo. Muito obrigado pela clareza. É realmente um problema estrutural e um desafio, essa questão da cultura de risco e da cultura de prevenção que as próprias autarquias e as entidades de proteção civil a nível municipal muitas vezes não têm a capacidade ou a vontade de assumir. E também, se calhar, por isso, esta dimensão intermunicipal, no caso, ou até regional, poderia ser a mais indicada para avançar com esta... Força, deixo. Sim, senhor. O que nunca ninguém faz é avaliar o risco de não fazer o fogo controlado. Precisamente. Eu passo então ao professor Castro Rego, que ainda há pouco tempo tive também a oportunidade de colocar algumas questões, que teve um papel central e é responsável, no bom sentido da palavra, não é? O corresponsável por todas as alterações que aconteceram ao nível da política de prevenção no nosso país. Pronunciou-se várias vezes em relação a isso, ao facto de Portugal não aprender com os erros e nós precisarmos de aprender com esses erros, ter essa política mais de prevenção. E os números mostram, nós passamos de orçamentos praticamente exclusivamente dedicados ao combate, portanto, àquela fase de combate ao fogo. Hoje em dia ainda não está 50-50, mas os números estão bastante próximos entre aquilo que é combate e aquilo que é prevenção. E certamente os eventos, os fogos de 2017 não foram alheios a isso, o trabalho do Observatório Técnico e das comissões não foi alheio a isso. Há agora aqui um desafio, que é, enquanto o combate... e se calhar às vezes até de maneira excessiva, ocupa os noticiários, ocupa a agenda mediática durante semanas, até durante meses, aquilo que é a prevenção, que por natureza é mais invisível, está um bocadinho fora. Portanto, a minha primeira pergunta é se não acha que esta diferença entre visibilidade e invisibilidade pode colocar em causa esta distribuição orçamental para a prevenção e para o combate. E aqui um pequeno parênteses, o facto de nós termos uma comissão parlamentar de inquérito, que felizmente tem dado para muitas outras coisas, mas que é dedicada aos supostos negócios dos fogos florestais e não à questão da prevenção, mostra muito bem que o foco muitas vezes não está onde deveria estar. Portanto, esta é a minha primeira pergunta. E a segunda é, em termos então de prevenção, onde é que deve estar o foco? A Catarina já falou das AIGPs, que eu acho que é uma área importante. Já falámos aqui de organizações de produtores florestais. Eu acho que esta ideia de mutualização é importante. Pagamentos de ecossistemas também já aqui foram trazidos. Portanto, que propostas é que nós podemos ter em cima da mesa para então também dar mais visibilidade e um bocadinho aquilo que a Luísa Schmidt dizia há pouco e com o qual eu concordo plenamente. A pessoa até pode ter uma muito boa consciência ambiental e até ambientalista, mas na prática é aquilo que vai afetar o seu bolso que vai ter uma consequência mais imediata. Portanto, alguém que tem de limpar um terreno florestal que custa milhares de euros essa limpeza, se não houver algum tipo de retribuição, dificilmente podemos convencer a pessoa por um princípio ambientalista a fazê-lo. Portanto, como é que nós podemos, enquanto Estado, apostar também mais nesta política de prevenção, dar-lhe mais visibilidade e fazer com que este envolvimento das pessoas, desde logo dos produtores florestais, possa também contribuir para esta política de prevenção? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um gosto ter esta plateia e estes colegas de painel. Dizer-vos, eu gostava sequer de começar ainda um bocadinho com o Pinhal de Leiria. Porque o Pinhal de Leiria, sendo uma pequenina área que é do Estado, pode, digamos, dar logo ali umas indicações muito, muito interessantes. Uma primeira, diria eu, é a questão do fogo controlado. O fogo controlado, Portugal foi o pioneiro na utilização do fogo controlado no Pinhal de Leiria, há 200 e muitos anos,
registando quais eram as condições técnicas em que o fogo se poderia fazer e dizendo que era a utilização do fogo controlado a única maneira de ver aquele pinhal protegido dos grandes incêndios de verão. Nós perdemos completamente essa ideia e as boas ideias pioneiras vão se esquecendo. E, portanto, temos aqui um historiador, não é? Portanto, nós perdemos muito em não aproveitar com a história que nos dá elementos importantíssimos. E uma outra área do Pinhal de Leiria que é muito importante, que é esta mistura entre níveis de decisão. O nível de decisão nacional, com o ICNF, com os serviços florestais que estão estruturados, digamos, enfim, um bocadinho numa lógica de mandato de outros tempos ainda, com um nível municipal e um nível local que não é envolvido nas decisões. E esta é uma questão, para mim, completamente fundamental. Se queremos envolver os agentes locais, as organizações locais, ambientais, culturais e outras, na gestão, não é só depois da catástrofe, é durante a gestão, o tempo da gestão do pinhal. Eu julgo que este é um aspecto também absolutamente fundamental. Um terceiro ponto é, então, como é que se podem envolver as pessoas com a economia, não é? E aí, claramente, o fogo controlado, do ponto de vista económico, não é um custo, não é um ganho. O pastoreio já pode ser um ganho, mas é muito difícil, ninguém vai pôr nem uma cabra a pastar agulhas do pinheiro bravo. Portanto, nem o eucalipto, nem folhas de eucalipto, portanto, há aqui assim, digamos, os combustíveis piores não são, digamos, também consumíveis nem pelas cabras mais apuradas. E, portanto, o que é que há que resolver? O que é que há que resolver? E aqui o Pinhal de Leiria tem outra vez um exemplo muito importante, que é o exemplo do Marquês de Pombal, que levou as fábricas de vidro para a Marinha Grande exatamente para utilizar as lenhas e o combustível que a floresta proporcionava. E aí é a solução inteligente. É utilizar de uma forma económica um combustível que é produzido naturalmente e que, ao ser utilizado, ao mesmo tempo protege a própria floresta. Portanto, é 2 em 1. Toda a gente ganha. E eu julgo que tem sido, e julgo que era importantíssimo nesta fase em que o problema do paradoxo do fogo é o combustível está a aumentar. Nós sabemos todos, a nível internacional, os problemas que Hormuz, digamos, a gestão do combustível é sempre uma coisa fundamental, até a nível internacional, e, portanto, nós produzimos combustível e deixamos-lo arder durante o verão. Nós temos equipas de sapadores florestais, centenas de equipas de sapadores florestais que o que fazem é aquilo que geralmente agora se chama de limpeza da floresta. O limpeza é sempre um termo bastante discutível, mas pronto. Estão a fazer a gestão do combustível da floresta. Cortam aquele mato, cortam a lenha que não é necessária e estão a fazer essa gestão. E depois, aquela biomassa, aquele combustível que é cortado, não tem utilização, tem que o queimar muitas vezes no local. Portanto, se houvesse, digamos, a nível nacional, com um empenho muito grande das autarquias, esquemas de utilização dessa biomassa a nível local que pudessem ser utilizados, metade do trabalho, grande parte do trabalho já estava feito com a necessidade da limpeza florestal, portanto já não era um custo total, e essa utilização dessa biomassa residual podia ser extremamente útil, não só para sermos energeticamente mais autossustentáveis, porque é qualquer coisa que a natureza nos oferece, como também termos uma melhor prevenção nos incêndios. E, portanto, se desse à parte da gestão da utilização da biomassa para energia, em pequenas utilizações a nível local. Centrais de geração elétrica.
centrais de gestão elétrica, aquecimento de piscinas, autarquias, pequenas utilizações de proximidade que diminuíssem os custos de deslocação dessa biomassa, nós tínhamos o 2 em 1. E tínhamos a possibilidade de também dar a esta utilização da biomassa, pelo menos, um relevo e uma importância idêntica àquela que damos às outras alternativas de utilização de energia sustentáveis. Painéis solares. Os painéis solares por todo o lado. Quer dizer, as árvores são painéis solares, elas próprias, retêm com a fotossíntese, criam energia, criam biomassa. Portanto, as árvores também fazem esse papel. Mas temos dado um privilégio imenso a essas hipóteses de utilização energética, de alternativas energéticas. As eólicas, com impactos, para mim, muito graves, muitas vezes, ao nível da qualidade da paisagem, a nível a outros níveis, mas também são importantes para termos um mix energético. E a biomassa, que é o que a natureza nos oferece todos os anos, quer dizer, e é essa que nós deixamos de libertar para a atmosfera, para aumentar, todos os problemas das alterações climáticas, e não a utilizando. Portanto, isto parece-me, um paradoxo tão grande, que eu julgo que, para mim, seria a primeira mensagem. É um tema muito sensível, mas é um tema fundamental, porque sem isso eu acho que não temos capacidade de resolver este problema, dando uma componente económica à gestão florestal e, com isso, minimizando também o problema dos incêndios. Muito obrigado. Não, é um tema realmente sensível. Eu não sei se a Catarina Grilo, enquanto diretora também da parte da conservação da WWF, se quer pronunciar sobre isto, porque realmente a questão de centrais de geração elétrica a partir de biomassa é uma discussão não recente no nosso país, com muitas perspectivas, com um bocadinho como em quase tudo, mas com pontos fortes e pontos fracos, eu diria quase que se anulando mutuamente, mas acho que é um assunto que pode estar pelo menos em cima da mesa, ou que deve estar em cima da mesa também. Mas, Catarina, eu se calhar perguntava também, por aquilo que está no relatório que a WWF fez recentemente, e em particular, e muito relacionado com isto também, com aquilo que está lá no que diz respeito ao restauro de ecossistemas. Porque, como dizia, este painel quer também um bocadinho perceber como é que nós podemos reconstruir melhor, como é que podemos alterar a paisagem para melhor, e o relatório fala um bocadinho disso, quando fala precisamente dessa questão do restauro dos ecossistemas, até como ferramenta de prevenção de fogos florestais, que é isso que aqui estamos a discutir. Portanto, eu gostaria de perguntar, na perspectiva da WWF, então, como é que esta restauração de ecossistemas pode contribuir para a prevenção dos fogos florestais e porque também é isso que nos interessa enquanto partido político, que propostas legislativas é que nós podemos trazer desse relatório e dessa visão do restauro de ecossistemas para incluir que isso efetivamente acontece e que o Plano Nacional de Restauro também cumpre com os seus propósitos. Sim. Ainda pegando na questão das centrais de biomassa e aproveitando aí o gancho, elas têm atualmente ainda um problema, que há infelizmente uma parte da matéria vegetal que está a ser queimada nas centrais de biomassa, infelizmente ainda é madeira virgem, portanto não se está a aproveitar inteiramente todas as sobras, portanto se houver uma melhoria no sentido de se reduzir a quantidade de madeira virgem que está a ser queimada lá, ótimo, acho que é um progresso. É óbvio que temos um problema de estar sempre a queimar matéria vegetal que queima, que contribui com emissões de gases de efeito de estufa, mas pensando que isto permite reduzir e criar uma viabilidade económica para, e vou evitar o termo da limpeza, não, mas para uma gestão melhor das áreas naturais, então acho que isso já é um avanço. Relativamente à questão do restauro ecológico, nós estamos neste momento na década das Nações Unidas para o restauro ecológico, há uma lei europeia do restauro que foi aprovada há 2 anos. Portugal está neste momento a ultimar a sua proposta de Plano Nacional de Restauro
E isto vai permitir, no fundo, o que este plano vem fazer é identificar quais é que são algumas áreas prioritárias ou os ecossistemas que precisam de ser restaurados porque estão degradados. E o restauro aparece aqui um bocadinho como um complemento àquilo que é a conservação tradicional ou convencional da natureza, não é? Que falamos da conservação para preservar aquilo que ainda resta, o restauro é para tentar recuperar aquilo que já foi perdido. E neste sentido, o restauro, na verdade, pode ajudar não só na prevenção, mas também depois na recuperação pós-incêndio, não é? Há muitas intervenções de restauro ecológico que são avançadas no terreno exatamente depois dos incêndios. Enquanto ferramenta de prevenção, o que permite fazer, essencialmente, e aqui intersecta também diretamente com a conservação da natureza noutro aspecto, que eu já vou falar, que tem a ver com os matos e com os matagais, que alguns deles são habitats classificados, não é? Mas que temos que assumir que, em alguns sítios, em alguns locais, vamos ter que fazer uma redução da densidade desses matos, exatamente para reduzir a continuidade e para reduzir a massa combustível e atuar na prevenção dos incêndios. Mas, de uma forma geral, o que o restauro ecológico permite fazer, e também se integra naquilo que eu falava há bocado, da questão do mosaico da paisagem, que é permitir exatamente criar algumas descontinuidades numa potencial propagação de incêndios. Portanto, surge como uma ferramenta e, tal como se falava há bocadinho da questão da participação das pessoas, na questão da retirada, por exemplo, estratégica de algumas zonas de elevado risco, não é? Que é algo que também se devia aplicar nos incêndios, é também algo que, da nossa perspectiva, o restauro não pode ser feito simplesmente de cima para baixo e a dizer agora aqui vamos restaurar esta zona e vamos fazer isto e não vamos fazer aquilo, e é algo que também deve ser feito com o envolvimento das populações e com o envolvimento das comunidades. Claro que, tal como na questão da gestão do território em geral, o restauro também se debate com um problema que é a questão da pulverização da propriedade privada e com uma grande prevalência da propriedade privada no país. E de facto, e assumo sem problema, a WWF, uma parte do grande esforço tentado a fazer de restauro ecológico no país é em zonas de baldios, claramente. E também estamos a trabalhar agora com o ICNF, também numa mata nacional. Porquê? Porque temos um único interlocutor e não temos para grandes áreas e não precisamos estar a bater à porta de centenas de pessoas, não é? Para ter meia dúzia de hectares, porque há não sei quantos herdeiros, fora aqueles que depois não se entendem, não é? Portanto, isto de facto é um problema a montante de toda e qualquer gestão de território, independentemente de ser o restauro, ou de ser a prevenção de incêndios, ou de ser outra coisa qualquer, é a pulverização da propriedade privada. Portanto, eu sei que também há uma série de propostas e de tentativas já de acabar com o atual sistema de heranças, não é? Que, de facto, incentiva que haja esta pulverização da propriedade privada, mas, para além de travar a montante, isto também tem que se começar a pensar nas tais soluções de agrupamento de proprietários, de identificação da propriedade e que estes proprietários, no fundo, funcionem como os condomínios, não é? Na propriedade horizontal nos prédios, não é? Que as pessoas se juntam, tomam decisões sobre as partes comuns, acontece que aqui a parte comum no fundo é o bem-estar de todos nós, não é? E é a nossa saúde, é a salvaguarda da nossa propriedade e é a salvaguarda das vidas das pessoas que habitam determinadas áreas. Obrigado. Não podia concordar mais. E acho que essa questão da mutualização dos custos, dos benefícios até da própria floresta tem de ser um assunto-chave quando falamos de prevenção e quando falamos... Força. Posso só acrescentar uma coisa, mas tem que haver os incentivos para isso, Exatamente. não é? Porque se toda a carga aqui o José Miguel Cardoso Pereira falava da carga burocrática para se fazer uma queimada, não é? Que é uma coisa que aparentemente simples, mas a carga burocrática para as pessoas se organizarem e agirem coletivamente, não é? De uma forma concertada, isto também se é muito obstacularizado, as pessoas não se vão organizar nem vão conseguir ultrapassar essas dificuldades, porque se para além das dificuldades de entendimento comum, não é? De definir, ok, isto é e debater o que é que nós queremos fazer, quais é que são os nossos objetivos, onde é que vamos buscar os meios. Se ainda por cima não tem uma série de dificuldades para formalizar esse tipo de organização coletiva, então torna-se muito mais difícil conseguir chegar a algum lado. Não, agradeço. Acho que é um assunto-chave. Eu, tentando respeitar aquilo que me propus de horizonte temporal, vou fazer duas perguntas
José Miguel Cardoso Pereira, distintas, portanto, pegue nas duas, pegue apenas numa, como quiser, mas que se prendem com as respostas que deu à Comissão Parlamentar de Inquérito e coisas que me interessam muito. A primeira prende-se com a questão do dolo criminal ou criminoso no fogo. E eu posso dizê-lo, porque as CPIs são públicas, são transmitidas. Um deputado do Chega, numa das sessões, questionou um professor universitário, já não me recordo quem, e basicamente dizendo, sabe que a maior parte dos portugueses e eu próprio acha que a maior parte dos fogos florestais é fogo posto criminoso. E a pessoa responde, bem, muito bem, eu percebo que possa achar, mas os números dizem-nos que anda à volta de 30%. E aí o Sr. Deputado Chega e insiste, sim, mas sabe que os portugueses acham, e eu também acho que a maior parte é fogo posto. E o professor tenta novamente explicar, sim, é uma percepção, mas as percepções e a ciência nem sempre vão de mãos dadas. A conclusão é, a terceira, e não estou a mentir, isto é público, repito, sim, muito bem, mas eu e os portugueses vamos continuar a achar que a maior parte dos fogos é fogo posto. E nas respostas que nos deu, o selecionador nacional acha que a seleção de boa... Também, pronto, exatamente. Portanto, aí os problemas das percepções. Mas diz uma coisa que me pareceu particularmente relevante e que ainda mais ninguém trouxe para este debate na Comissão Parlamentar de Inquérito, que já ouviu muitas pessoas, que se prende precisamente com a categorização dos fogos e uma crítica que faz, por isso eu na minha introdução dizia que tenho trazido algumas coisas um pouco polémicas, como esta da caracterização enquanto vandalismo dos fogos florestais, que na sua ótica, e já terá certamente a oportunidade de falar disto, pode estar a aumentar, na verdade, o número de fogos considerados como criminosos ou com dolo, pode até não ser tão alta como é. E que, no fundo, como nós vemos por esta atitude do deputado Chega, na verdade ocupa muito mais do que um terço da discussão pública. Portanto, a minha primeira pergunta é como é que nós podemos também, se é que é possível, alterar um bocadinho a percepção no que diz respeito às origens e às causas dos fogos florestais, que sim, de causa humana, mas não forçosamente com intuitos criminais. Peço desculpa. A primeira pergunta. E a segunda pergunta, para um relatório que também faz referência, eu imprimi as respostas que deu, a um relatório que faz referência, um relatório internacional, com o título em inglês Changing Wildfires, Policy Options for a Fire Literate and Fire Adapted Europe, onde entre as opções de políticas que o relatório dá, eu não vou citar todas, mas fala em coisas como adotar uma abordagem integrada para a redução de riscos de incêndios rurais, adotar soluções baseadas na natureza para a redução do risco de incêndios rurais, reconhecer o papel ecológico e cultural do fogo, como também já aqui falamos, reforçar a capacitação em educação e comunicação do risco, adotar a gestão da paisagem para reduzir a vulnerabilidade. Portanto, ainda há outras opções e considerações de políticas. Portanto, a minha segunda pergunta é: o que é que deste relatório, destas opções políticas identificadas no relatório, já está em andamento no nosso país? O que é que ainda não está e poderia e deveria estar? Obrigado, duas belas perguntas. A primeira, realmente, faz-me alguma comichão aquela taxonomia de causas dos fogos e, sobretudo, o chamado incendiarismo. O grande grupo de causas, que é o incendiarismo, tem como uma subcausa o vandalismo. E o incendiarismo, nas estatísticas oficiais, representa 30% das causas, e eu acho que suspeito que esse número está inflacionado por causa da contribuição do vandalismo. E é que o vandalismo não é uma causa, quando muito é uma motivação. E o vandalismo é dizer que um fogo foi ateado por vandalismo, ou há uma pessoa que é apanhada em flagrante delito, ou que confessa, ou, não sendo assim, estamos a fazer um julgamento de intenções. Porque é altamente subjetivo, sobretudo num sistema em que a identificação das causas é feita pelo chamado método da evidência física. Vai-se ao terreno, procura-se, e há técnicas para fazer isso, procura-se o local onde começou o fogo e daí deduz-se o que é que o pode ter causado. Porque há um resto de uma cana de foguete, porque há uma mancha de que ali alguém fez uma queimada, porque há uma evidência física. O vandalismo é
um julgamento de intenções. Portanto, tem um grau de subjetividade. Eu acho que era precioso se alguém, não sei se é no Centro de Estudos Judiciários, se é nas faculdades de Direito, que fosse pegar, bastava em 2 ou 3 anos, as fichas da GNR ou da Polícia Judiciária dos fogos classificados como de vandalismo e fosse analisar um a um quais eram as provas, quais eram os elementos de prova jurídica, a evidência que levou àquela classificação. Porque depois, como eu digo, e digo porque é do consenso, nomeadamente da literatura, há uma tendência institucional para não se gostar de que haja uma percentagem alta de fogos com causa indeterminada. E, portanto, há a tentação para uma classe que é para varrer coisas para dentro de uma caixinha que ninguém pode nem bem confirmar nem bem desmentir. Portanto, isto pode estar a causar uma distorção estatística muito perigosa do ponto de vista de influências, de distorção de políticas públicas, não é? A outra questão desse relatório, esse relatório foi feito no âmbito de uma Associação Europeia das Academias de Ciências. Portugal esteve representado pelo Tiago Oliveira, até recentemente presidente da AGIF, e eu pela Academia das Ciências de Lisboa. E eu acho que foi um relatório muito interessante, espero que venha a ser importante, pelo menos foi muito interessante, porque tem contribuições para aí de 23 ou 24 academias das ciências europeias. E, de facto, identificou-se uma série de questões relevantes e de recomendações concretas de coisas na área das políticas públicas, como as que o Jorge mencionou, e várias delas conduzem para uma coisa que neste momento me está a preocupar, que é aquele padrão de alteração da geografia do fogo, ou do contexto ambiental do fogo, que agora temos muito menos do que tínhamos há 30 anos, mas são muito maiores e, portanto, potencialmente mais perigosos, mais intensos, mais severos. Isso faz com que, mesmo para as políticas públicas, há políticas públicas cujas consequências ainda não estão completamente transpostas para o terreno e já começam a ser insuficientes, ou até nos podemos interrogar se não já um pouco ultrapassadas. Porque quando nós temos de nos confrontar com incêndios, com segmentos do território capazes de encaixar incêndios 30 mil, 40 mil, 50 mil hectares, o fogo controlado ou a rede primária de faixas de gestão de combustível, ou coisas nesse género, em circunstâncias meteorológicas perigosas, começam a ter insuficiências. E nós temos um documento que eu considero muito bem feito, que é o Programa de Transformação da Paisagem, que vai além destas histórias de gerir combustível. Gerir combustível é manter o uso da terra e alterar a estrutura da vegetação. O Programa da Transformação da Paisagem recomenda que, ou sugere que há circunstâncias em que o que é preciso é mesmo alterar o uso da terra. Eu choco muita gente, porque sou engenheiro florestal e sou professor de engenharia florestal, e não é raro dizer que há áreas de Portugal que têm floresta a mais. Tem mais floresta do que aquela que nós conseguimos gerir. E há outra dimensão deste problema, que é a maneira como eu o apresento quando falo com a indústria, nomeadamente as celuloses. Eu estou convencido, ainda não tenho dados suficientes para simular e para modelar e para demonstrar, mas tenho fortes suspeitas que a indústria, com menos área, mais concentrada e melhor gerida, era capaz de produzir mais matéria-prima do que com esta dispersão e fragmentação de áreas semi-abandonadas e com altíssimo risco. E quando eles dizem, não, mas o que nós precisamos é de mais área, eu pergunto-lhes, mas ouve lá, a tua fábrica processa hectares ou metros cúbicos de madeira? E eles aí engasgam-se um bocadinho. Ora bem,
Para onde é que isto remete do ponto de vista das políticas públicas? Há vários estudos muito interessantes de um grupo de pessoas, nomeadamente o José Manuel Lima Santos, da Agronomia, o Francisco Cordovil, ex-ISCTE, colegas da Universidade de Aveiro, que mostraram que entre Douro e Tejo, o core dos grandes incêndios em Portugal, aquilo é um deserto de apoios financeiros da política agrícola comum. E os apoios financeiros da política agrícola comum escorregam para territórios de maior escala, de maior dimensão, mas com maior viabilidade económica autónoma. Portanto, precisam muito menos deste tipo de apoios. Do ponto de vista das políticas públicas, sobretudo agora que está a acabar o PRR, estas áreas que já vão sendo criadas, áreas integradas de gestão da paisagem e etc., que são a gestão agrupada do território, como é que se vão aguentar? Ou como é que se vão criar novas? E, portanto, eu penso que esse problema de que é cada vez mais importante a escala de gestão por causa da dimensão dos incêndios, mas também ganha preponderância, devia estar a ganhar importância, os raciocínios de alteração do uso da terra, de conversão de áreas que são floresta em áreas agrícolas, em áreas de pastagem. Se isso precisar de apoio financeiro, parece-me que o instrumento óbvio é o pilar adequado da política agrícola comum que lida com estas matérias. E nós temos países da Europa que produzem bela paisagem alpina à custa de dinheiros das políticas agrícolas comuns e com alguma rentabilidade. Portanto, do ponto de vista de políticas públicas e relacionado com essas recomendações, parece-me que seria das mais relevantes e pertinentes e boas para começar a martelar. Muito bem, agradeço. Não, ainda na sexta-feira, no debate regimental com o Sr. Ministro da Agricultura, foi precisamente uma das questões que lhe colocamos no que diz respeito à política agrícola comum e como é que ela pode servir para fins como esse. Professor Castro Rego, a última pergunta, e que eu se calhar também vou juntar duas dimensões. Uma mais institucional, que, enfim, posso perceber que seja um bocadinho mais polémica, até porque a própria AGIF mudou de direção recentemente, mas é se acredita que com a evolução que aconteceu desde 2017 ao nível da gestão das entidades para a prevenção e combate ao fogo florestal, estamos hoje mais habilitados no que diz respeito à prevenção. Se a introdução da AGIF nessa sequência veio ou não ajudar a sanar aquilo que no fundo são, eu não quero ser muito mau nas palavras, mas que são às vezes desaguisados entre entidades, nomeadamente o ICNF, a própria ANEPS. Portanto, como é que isso no terreno melhorou ou não com a entrada de uma entidade como a AGIF na estrutura? E depois uma segunda pergunta relacionada com isto que estávamos a acabar de ouvir, das políticas públicas. Ou seja, como é que nós podemos ter políticas públicas de prevenção que funcionem efetivamente? Como é que nós podemos pensar questões como a agregação de propriedades? Como é que nós podemos concretizar as AIGPs de uma maneira que seja realmente útil para as pessoas e para o território? E se podemos pensar também nesta lógica dos mosaicos em coisas como apoios públicos para a reconversão das florestas, nomeadamente retirada de monoculturas e aposta em espécies autóctones que também são mais resistentes aos fogos florestais nesta lógica de prevenção. Sei que é uma pergunta muito ampla, mas tem liberdade de tocar nos pontos que desejar. Bom, eu julgo que o facto de ter estado nesta área há bastante tempo já me permitiu passar por ciclos muito diferentes nesta problemática. Houve, especialmente depois dos grandes incêndios de 2003 e 2005, houve um alertar de consciências e houve uma área de esperança, um período de esperança. E o período de esperança, os problemas eram exatamente os mesmos, a dimensão da propriedade, a fragmentação, as monoculturas e a proposta de organização, que era inclusivamente reivindicada por todos os partidos do leque político, eram as zonas de intervenção florestal, as ZIFs. Parecia que estávamos todos num ambiente em que tínhamos aquilo que a Luísa Schmidt há pouco dizia, uma espécie de um acordo de regime. Pronto, parecia que aqui não havia dúvidas nenhumas.
as IFES começaram a funcionar, começaram a ser criadas, houve uma iniciativa extraordinária da parte das associações florestais, que é um outro agente fundamental nesta matéria, que foram porta a porta conhecer, fazer um pouco o que o BUPI está a fazer agora, tentar ver quem eram os proprietários. Foi um trabalho extraordinário que aconteceu durante 2 anos e continuou mais um bocadinho. Foram criadas estruturas com quase perto de 1 milhão de hectares de áreas que eram associadas, que já tinham acordos dos proprietários que eram conhecidos e dos que não estavam, podia-se admitir que eles também estavam para aí inclinados, e agora era preciso dar o passo a seguir. E o passo a seguir era manter esse fluxo. Era manter esse fluxo de organização, de dinâmica, que não aconteceu. Passados 3, 4 anos, começaram-se a diminuir os apoios e, digamos, pior do que não ter esperança nenhuma, é ter uma esperança que a certa altura é frustrada. Isso deu uma frustração enorme a todas as entidades que apostaram naquela solução, que depois é difícil de reavivar. E quando ela foi reavivada, de algum modo, foi reavivada já com um nome diferente, eram as ações integradas de gestão da paisagem, que muitas vezes foram buscar, digamos, estruturas que já tinham sido iniciadas com as IFES, mas era uma coisa diferente, não era de nível nacional, mas eram projetos piloto, já não era... E, portanto, foi de algum modo, e bem, repescada, digamos, alguma daquela ideia. Mas a iniciativa que foi feita naquela altura foi perdida. Foi perdida. E isso é que no setor florestal não se pode ter. Quer dizer, não se pode começar uma política e descapitalizá-la 3 anos depois. Não se pode criar planos regionais de ordenamento florestal que nos dizem quais são as áreas e as zonas em que se deve privilegiar esta espécie ou outra, e passados uns meses depois as metas são completamente esquecidas e não são utilizadas. E depois não são repescadas sequer pelos planos de transformação da paisagem. Porque os planos de transformação da paisagem não nos dizem quais são as espécies que devem ser utilizadas, não nos dão metas, e os incentivos públicos deviam estar associados a essas metas. E, portanto, não há, digamos, é esta falta de coerência nas políticas e de permanência das políticas que eu julgo que é o grande defeito. Em relação, digamos, à parte mais organizacional, a Comissão Técnica Independente e o Observatório propuseram a existência de uma ação, de uma agência para a gestão integrada de fogos rurais, com a ideia de coordenar as várias entidades envolvidas no sistema, de dar apoio a essa ligação. A agência, eu julgo que interpretou a ideia como nós agora somos mais uma entidade e esta entidade agora vai dar um bocadinho de instruções às outras, o que foi mal recebido. Portanto, eu julgo que foi uma interpretação incorreta daquilo que era um mandato, e o Observatório voltou a pedir que fosse reequacionada a questão da agência para não ser mais uma entidade, mas ser uma interagência. Ser uma entidade que pudesse representar todas as entidades do sistema. E isso nunca foi... eu julgo que a própria AGIF propôs essa alteração, mas que nunca foi considerada, mas que eu julgo que era fundamental, porque continua a haver, e isso, digamos, do ponto de vista da percepção pública, é terrível, porque continua a haver, digamos, os heróis de verão, que são os bombeiros, e que têm, digamos, todo o prestígio por se arriscarem a fazer, digamos, a ajudar as pessoas, muitas vezes, não o fazendo com a qualidade que deveriam fazer e com a experiência e com a competência que deveriam ter, e há um mundo completamente esquecido, que é o mundo da prevenção, da gestão florestal, etc., que fica completamente, digamos, fora das notícias, porque não acontece durante o período de verão.
Eu, pessoalmente, tenho tido dificuldade também nesta matéria, aliás, julgo que temos todos, porque quando sou muitas vezes chamado para a televisão para dar umas entrevistas durante o verão, enquanto está a arder, e quando não é nada à altura para se discutir a parte da gestão florestal. E durante o resto do ano, os noticiários esquecem completamente essa faceta que, digamos, é a defesa, em termos futebolísticos, há a defesa e há o ataque, quer dizer, privilegia só a equipa que está ali a defender as pessoas e as casas e fazem o melhor possível e, com certeza, têm que ser muito, digamos, bem vistos por essa iniciativa, mas há depois a defesa da floresta contra incêndios, a utilização do contrafogo, que é outra técnica fundamental e que só é possível depois de se conseguir manipular o fogo controlado durante o inverno. Portanto, são técnicas mais exigentes, mais florestais e que são muito pouco visíveis porque, digamos, a comunicação social está também a privilegiar um setor que depois tem também alguma dificuldade, e isto eu digo com todas as letras, tem alguma dificuldade de se autoavaliar e de ser avaliado. E isso eu julgo que é também uma questão muito importante que a própria Assembleia podia promover, que era a própria autoavaliação do sistema dos bombeiros e dos sistemas dos florestais, das organizações de produtores florestais, para pelo menos se autoavaliarem, de verem o que é que funcionou bem, o que é que funcionou mal e de proporem, digamos, modificações que fossem consequentes. Muito bem, damos então por encerrado este segundo painel. Agradeço aos nossos convidados que nos trouxeram muita informação e esperando que o verão possa ser clemente